Gente, nesse mês de agosto, etc e tal, está dando assim um ênfase, né? Aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade motora ou dificuldades mentais, já que neste mês de agosto é comemorado, né, a Semana Nacional do Excepcional, das pessoas com deficiência. Então a gente tem trabalhado bastante esse tema na TV Irati, aqui no etc e tal, para conscientizar, né, as pessoas das dificuldades, né, que essas pessoas enfrentam, mas ao mesmo tempo e principalmente para mostrar a questão da superação, né? Nós sempre falamos aqui quando conversamos com o Fernando, nossos deficientes eficientes, né? Na verdade, o assunto é esse. Hoje nós vamos conversar com a Josiane Isotto, ela que é dona de casa, é mãe, foi profissional durante muitos anos, agora está aposentada, para a gente contar um pouquinho dessa história, para que você que está do outro lado perceba como essas pessoas são batalhadoras, são fortes. Josiane Isotto, seja bem-vinda ao etc e tal. Aliás, ela é minha comadre, né, gente? Então, somos de casa já, né? Exatamente. E, assim, a tua deficiência, na verdade, aconteceu enquanto bebê. Sim, eu tive paralisia infantil, né, chamada poliomielite, com 9 meses de idade, e eu tive poliomielite quadriplegia, Marli, que é nos 4 membros, na coluna e no pulmão. Quer dizer, foi a mais forte no caso? Sim, sim. A minha mãe, para poder me transportar de Guarapuava, que é onde nós morávamos, até Curitiba, que os médicos de Guarapuava encaminhavam para lá, ela tinha que me enfaixar. Ela me enfaixava inteirinha para poder, porque nem a cabeça eu não... Não tinha o domínio? Não, domínio de nada. Domínio de nada. E no pulmão eu fiquei 3 dias sem chorar. E daí, quando... entrei no hospital, até o médico disse que eu ficaria dependente do pulmão de aço, né? Que seria uma máquina que me faria respirar. E Deus não quis que isso acontecesse E você chorou? Sim, ele deu o prazo de 3 horas, em 1h30 armei um gritedo, né? Que daí E a gente brinca muito, gente, porque quando ela conta essa história pra nós, pra minha família, eu digo, olha, abriu a boca e não parou até agora, né? Porque adora conversar, né? Então, mas naquela época o médico dizia que você iria andar, que você iria dirigir, que você teria uma vida normal, ou quando aconteceu a doença não havia muita esperança? Naquela época, né, há 50 anos atrás, não tinha toda essa possibilidade, eles não viam essa possibilidade. Inclusive, com o passar do tempo, a mãe foi fazendo todas as fisioterapias, todos os banhos quentes, os exercícios, mas sempre o médico dizia, essa menina vai ficar dependente de um aparelho para poder andar, de muleta ou até mesmo de uma cadeira de roda. Quando os médicos perceberam que eu não iria nem usar aparelho, porque hoje eu uso aparelho, mas isso foi bem depois, né? A gente pode até contar um pouquinho depois dessa... Então, mas quando o médico disse para minha mãe, e a minha mãe sempre guardando um dinheirinho, porque ia ter que bancar, porque naquela época não tinha SUS, não tinha todo esse conforto que tem hoje. Então a minha mãe, quando ele disse para minha mãe, olha, ela não vai precisar de aparelho, é um milagre isso, não é uma coisa... fantástico isso. É uma coisa do outro mundo, porque não se vê caso de poliomielite quadriplegia andando. Certo. Né? E eu andei, tá certo que minha mãe me ensinou a andar com 1 ano e meio de muleta, né? Mas com 1 ano e meio eu já andava. Daí comecei a... E isso tudo, gente, quando a gente conversa com a Josiane sobre isso, vem a parte da família de acreditar e incentivar, né? Sim, sim. Não, todo mundo dizia que minha mãe era louca. Não, Odete, você não vê que a menina tem problema? Odete, você trata ela como se ela fosse normal. A minha mãe dizia, mas ela é normal. Ela é normal. Psicologicamente falando, ela é normal. Ela não tem necessidade de ser tratada diferente. Ela sempre me tratou, a minha mãe nunca disse pra mim, ai filhinha, você não vai poder fazer isso um dia. Ela sempre te incentivou. Sempre ela dizia, eu dizia, mas mãe, eu não consigo fazer igual todo mundo faz. Ela dizia, não faça igual todo mundo, faça do teu jeito. Não precisa fazer igual todo mundo.
Quer dizer, aquelas famílias que estão passando por isso agora, que tiveram bebês com deficiência, ou que a criança veio a ter uma deficiência depois de ter nascido, a parte delas é essa, é mostrar para aquela criança que ela não é diferente das outras. Exatamente, é totalmente normal. Até quando eu tive os meus filhos, né, quando eu engravidei do meu primeiro filho, todo mundo, a minha família toda ficou assim, né, meu Deus, como é que vai ser? Bom, se Deus permitiu a gravidez, ele vai dar um jeito, eu vou dar um jeito de criar. Né? E criei os dois, e tanto que eu dizia, quando eu era solteira, eu brincava e dizia assim, nossa, quando tiver meus filhos eu vou ter que aprender a laçar, né? Porque não pode correr eu não posso correr atrás deles, então eu aprendo a laçar, que daí eu laço e puxo eles, né? Não, meus filhos, tudo vem do jeitinho certo, né? Os meus filhos eu comandava pela voz. Eu nunca precisei correr, né? Não pude correr. Nem podia. Nem podia. Então, eu só dizia, olha, não vá lá, não faça assim, não faça assado. Eu nunca me preocupei. Nunca conseguiu educar. Consegui educar normalmente. Amamentar e fazer tudo, e lavar roupa e... Tudo, né? que uma mãe normal, entre aspas, né? Isso, o que supostamente uma mãe normal faria, eu fiz. Eu fiz tudo. Vamos lá. Vida profissional, vamos primeiro pelo estudo. Você estudou normalmente, escola, faculdade, sim. O que você, assim, qual que é a tua formação? Eu fiz a faculdade de pedagogia, digamos, né? Não é bem a pedagogia, seria o normal superior, mas que dá quase que as mesmas possibilidades. Então, em Teixeira, quando eu morei lá, eu dava aula no pré. Eu tinha 30 aluninhos de 5 anos, né? E eles, assim, é engraçado porque criança é um serzinho bem natural, né? Eles são autênticos, né? A partir do momento que você tira todas as dúvidas deles, eles não te veem mais como um deficiente. Eles não questionam mais o porquê que você anda assim, o porquê que você é diferente, né? Então eu contei a história, o porquê, né? Até usei o Zé Gotinha, né? Para incentivar, dizer que não pode chorar, que tem que ir, porque senão fica doente igual a titia ficou, né? Mas, e depois eles me tratavam naturalmente, a ponto de dizer, tia, você vai dar educação física hoje? Daí eu olhava e disse, não, né? Menos isso. Não, menos, né? Um pouco menos. Assim, quando você trabalhava, quando você estudava, já tinha dificuldade de acessibilidade naquela época? Sim, nossa, eu estudei no São Vicente, né? Naquela época. Cheia de escadas. Cheia de escadas, cheia de, né? De uma escada encerada, né? Ainda eles passavam aquele óleo de peroba naquela escada louca de boa de subir. Então, mas assim, a minha mãe nunca disse, vou pôr ela nessa escolinha porque não tem degrauzinho para ela subir. Não, vai lá e faz o teu jeito. Vai se virar, tem que subir, tem que fazer, não é? Certo. Assim, para contar para os nossos... Você começou a usar aparelho a partir de quando? Porque eu lembro da Josiane, gente, na minha juventude, dirigindo, não era carro adaptado. Não, nunca nem foi, automático, né? Não. Agora que porque a lei exige. Certo, mas era um carro normal. O meu pai, né, tinha vários carros, tinha uma veraneio, que era o câmbio em cima, né? Aquele câmbio. Eu dirigia, eu botava os sobrinhos dentro do carro e ia pra piscina com eles. Lembro da Josiane dançando. Dançava muito, amanhecia nos bailes. Então, para vocês verem como a deficiência, ela não pode prender uma pessoa dentro da sua casa. Ai, meu Deus, acabou o mundo para mim. Coitada, porque eu não posso fazer nada. Não, também essa palavra, em Teixeira, eles me questionavam muito. Por que você nunca diz eu não posso? Eu sempre quando me perguntavam, sabe fazer tal coisa? Eu dizia, ainda não. Mas posso fazer. Mas por que você diz ainda não? Não, porque eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Eu posso me dedicar a isso e aprender. Não tem o que eu diga assim, eu não consigo, eu não... Até inclusive eu fico assim, bem irritada com pessoas que se dizem normais, né? E que, por que você não faz isso? Eu não posso. Né? Eu não consigo. É até vergonhoso isso. É vergonhoso, né? Eu até sempre brinco que o meu marido, uma vez me vendo fazer brolha, né? Aquela trançadinha dele. Então você põe aqui a brolha na mesa e vai trançando. E o meu braço esquerdo não para. O braço direito, aliás, não para. Eu tava com uma encomenda e precisava entregar de brolha, né? Sim. E o que eu fiz? Uma tipóia.
Pus uma tipóia, beleza, o braço fica paradinho. E vai embora. Josiane faz crochê, tricô, artesanato de qualquer jeito, costura. Culinária, que a gente vai provar, né, Jo? A gente vai fazer uma culinária com você, qualquer hora sim. Vamos mostrar para vocês como ela é uma excelente cozinheira. Que mais, Josiane? A única coisa que eu sempre digo que eu não aprendi a fazer, e que eu acho que é por falta de talento realmente, ou talvez um empenho maior, né? Mas é pintura. A pintura em tecido eu até tentei, gente. Não é dom. Não é dom. Pintura em tecido, não. O que nós estamos discutindo, gente, vocês têm visto aí nas redes nacionais, nas redes sociais também, Facebook, é a dificuldade que essas pessoas têm, não porque elas não têm vontade de fazer ou porque elas não têm condições, mas realmente pela falta de acessibilidade na nossa cidade. Exatamente. Olha, esse é um problema. Um problemão, né? Porque até eu ganhei da minha mãe o que eu dizia que era o sonho de consumo, tipo, para poder ir ao mercado, na igreja, para não ficar tirando o carro de garagem, ter uma cadeira de roda motorizada. E quem disse que eu consigo andar com ela? Calçadas? Não, você não tem rampa de acesso, as calçadas são ruins, você está em cima da calçada e você não acha uma entrada de um carro para você poder descer, você tem que andar no meio da rua. Motoristas respeitam? Nossa, eles ficam felizes, né? Quando me veem na rua com a minha cadeira de roda, só falta um... Mas assim, algumas pessoas, não vamos dizer que são todos. Não pode generalizar. Existem as pessoas que têm consciência, que também pensam da mesma maneira que a gente, que não tem o problema, mas que conseguem ver a dificuldade, né? Porque tem pessoas que parece que não enxergam. Né? Mas ainda existem pessoas boas. Até eu lembro um dia que eu fui na Secretaria de Saúde com a minha cadeira e um rapaz viu que ela estava com dificuldade para subir. Na subida ela estava com dificuldade e ele veio e me perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse, não, ela só está... Acho que a carga dela que estava meio... Mas ele veio, se prontificou em ajudar. Então as pessoas até... Tem pessoas que são bem, assim, conscientes e que se propõem a te ajudar. Mas, por exemplo, você vai num banco, vai entrar com a cadeira lá, aonde que tem um banco aqui em Irati que não tenha... Degrau. Que não tenha degrau. O HSBC não tem, mas tipo assim, eu vou ter cadeira de roda, eu vou ter que ir pelo meio da rua, daí achar uma rampa de acesso, né? Para daí eu poder entrar no coisa. As calçadas são ruins. Se eu quero entrar numa loja, as lojas que eu posso entrar, porque não tem degrau dentro da loja, não há condição de acessibilidade de movimentação, né? Se você for de cadeira de roda. No meu caso, ainda que eu ainda consigo ir em vários lugares sem a cadeira de roda, né? Ainda é um Tudo bem, mas quem não pode? Quem não pode. Né? E tem aquele negócio do motorista que para ainda na vaga. Isso é um problema. Já aconteceu com você? Nossa, muito mais de uma vez. E pelo que eu te conheço, gente, ela não deve ter ficado muito quietinha, não. Não. O que você fez? Eu brigo, eu falo, eu digo que aquela vaga não é deles, né? Sim. Mas foi só um minuto. Não, mas não é nem por um milésimo de segundo. Não é seu, né? Sim. É de alguém que realmente precisa daquilo. Né? Porque se nós pudéssemos estacionar o carro 2 quadras para chegar 2 quadras antes, por exemplo, da loja que eu quero ir, eu não seria deficiente, né? Que nem esses dias aconteceu de eu levar uma multa porque eu estacionei na frente de um banco que não tem lugar próprio para deficiente. Eu estacionei, coloquei minha credencial, né, no painel, mostrar que eu sou deficiente, e mesmo assim eles me multaram. Aí ainda tenho a coragem de me dizer assim, mas ali pertinho tem meia quadra. Bom, se eu posso andar meia quadra a pé, eu não sou deficiente. Não é deficiente. Para que então que eu vou precisar comprar um carro especial, como é o meu, né? Que eu consegui comprar. Sim. Então assim, gente, para mostrar para vocês tudo isso que a Josiane está falando, né? A gente vai passear com a Josiane, vamos dar uma volta pela cidade e vamos mostrar que não é mentira, não. Por exemplo, aqui nós paramos na vaga de deficiente e a Josiane precisa ir ao Banco Bradesco. E a gente vai mostrar, então, para vocês o quanto ela tem que andar desde a vaga de deficiente até o Banco
que nós estamos falando. É. Calçada Olha irregular. a calçada, uma maravilha, né? Calçada irregular. Essa não é das piores ainda. Não, a gente vai passar por piores, né? Com certeza. E assim, não tem um local da cidade definido. Tanto faz no centro da cidade, Josiane. Em qualquer lugar, todo lugar você encontra dificuldade de acessibilidade. Então você veja, para eu chegar no banco, se eu conseguisse sair do meu carro lá e vir sozinha até o banco... Onde você foi multada, na verdade, né? Onde eu fui multada. Eu estacionei exatamente onde estava o carro, ali na frente da porta. Certo. Olha, gente, mais... Calçada irregular, você tem que catar onde pisar. Mais degrau. uma vez, degrau. Aqui ainda tem uma rampinha, né? Tem uma rampinha, né? Mas... Passaria uma cadeira de roda aqui. Passa. Passa. Mas vejam aonde... Gente, olha lá onde a gente teve que parar a vaga de deficiente. É lá na esquina. Pense o quanto que nós tivemos que andar. Mas vamos que a Josiane resolve ir em um outro banco da cidade para fazer aí a sua parte financeira, doméstica, receber seu pagamento, enfim, a gente vai te mostrar a dificuldade. Gente, aqui é a vaga de deficiente da Caixa Econômica Federal. E se estiver chovendo? Se estiver chovendo, você se molha, porque a gente não consegue nem usar um guarda-chuva, né? Tá, eu vamos pelo menos lá. não consigo. Você vai ver. Então se veja, estaciona ali, vem. Agora pense numa situação com guarda-chuva, né? Ou então uma pessoa que tem uma deficiência maior, a dificuldade. Sim. E outra, eu tô andando até melhor porque eu tô com você, mas sozinha esse trajeto eu não consigo fazer. Não consegue fazer? Não, porque a gente perde o equilíbrio. E aí a nossa pergunta, né? Não seria mais fácil uma vaga aqui já ou aqui, Josiane? Com certeza. Né? O jardim é bonito, é bonito, mas pensando na acessibilidade, não tem serventia. Para mim, ele não tem serventia. Certo. Se fosse para vir reto, teria que vir pela grama? Sim, e tem a cerquinha ali também que é fechada, né? A cerquinha viva. Deveria ser repensado isso também, né, gente? Deveria repensar, que a acessibilidade aqui é complicado. E ainda que aqui na Caixa, Josiane, eu acho que é o melhor estacionamento de banco que você consegue encontrar. Sim, ele tem um espaço bom, né, para você colocar o carro, porque até as vagas que são na rua, às vezes você estaciona com a porta do motorista para fora. E se eu fosse cadeirante, como eu tiraria a cadeira? Como eu colocaria essa cadeira? E outra coisa, aqui eles aumentaram, Marli. Antes as pessoas estacionavam mais para cá. Então se punha 2 carros, as pessoas fechavam a tua entrada. Você não tinha por onde entrar ou como sair, digamos. Então é bom a gente valorizar essas atitudes, né? Dessas empresas que tentam melhorar um pouquinho mais. Mas a gente vai mostrar agora onde fica a vaga do banco que ela recebe o pagamento. Gente, olha aqui, ó. Essa vaga é para portador de deficiência, né? O banco, Josiane, que você recebe o seu pagamento, fica lá do outro lado, que a câmera vai mostrar também, né? Sim. Ela tem que andar tudo isso daqui para chegar no HSBC. Atravessar a rua. É complicado. Impossível. É impossível. E agora a gente viu que tem uma caminhonete estacionada aqui, né? E a gente não tem identificação. Por enquanto não tem identificação, se é deficiente mesmo, para estar utilizando essa vaga, né? Carro desse estilo não é carro de deficiente. A gente mal consegue subir num carro desse. A não ser que seja pai, mas teria que ter a credencial daí, né? Tem que ter a credencial. Você tem a tua credencial? Eu tenho a minha credencial. E quando eu vou a Curitiba, que se eu vou comer o carro, eu levo porque é válida em todo o território nacional. É emitido pelo Detran, essa credencial. Certo. Então agora nós vamos aguardar um pouquinho para ver se o dono desse veículo aparece
né? Ver se ele é deficiente. E ver se ele é deficiente. Afinal de contas, está numa vaga de deficiente. Então aqui está a prova das dificuldades, né, Josiane? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, pessoal, uma das mensagens seria: vamos se respeitar, né? Que as pessoas, todo mundo merece respeito. Não porque eu sou deficiente eu acho que eu mereço um respeito maior, mas porque a pessoa que não tem a deficiência, ela não sabe o que é ter a deficiência. Então, vamos respeitar, não vamos fazer que nem a pessoa aqui da caminhonete, né? Eu nem sei quem é. Mas o que eu mais penso que falta nesse mundo é respeito. Respeito pelo próximo, independente com deficiência ou não. É só isso. Tá aí o nosso recado, então, do Etc e Tal.